Vamos lá então falar do que vem a ser o trabalho. Sem falar que também tem outra espécie de trabalho, que é a chamada sinecura, que é o trabalho falso. O camarada não trabalha, mas ganha. Ou poderia até ser o trabalho fraudulento. Mas às vezes a sinecura, que é o trabalho falso que a pessoa ganha, não é ilegal o trabalho dela. É só imoral, né? Contra os bons costumes. Ela não faz nada e ganha. Bom, uma definição de trabalho é o conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras e com um enfoque em várias áreas, que vai, obviamente, em economia, na física, filosofia, evolução do trabalho, na história, etc. Vamos ver aqui. Depois eu vejo a mensagem de vocês. Tipos de trabalho, vamos lá. Claro que de acordo com a lei, né? Primeiro, a gente cabe salientar que existe trabalho formal e trabalho informal, isso de acordo com a lei. Trabalho formal também é mais popular, que consiste no emprego que garante ao empregado a assinatura na carteira de trabalho de acordo com a CLT e benefícios como vale alimentação, transporte, férias, 13º e outros. Isso seria, inclusive, o trabalho formal, um emprego de olerites ou contra-cheques. São amparados por lei e têm direito à aposentadoria de acordo com as condições previstas na legislação vigente. Ok. Geralmente, esse tipo de vínculo empregatício é realizado por profissionais que priorizam a estabilidade financeira e de horários, uma vez que conta com jornadas determinadas de trabalhos em períodos fixos, garantindo uma rotina regular e, em algumas vezes, mais tranquila. E aí tem direito a seguro-desemprego, saque do fundo de garantia e etc. Já o trabalho informal é aquele que ocorre quando o empregado não possui registro na carteira de trabalho e, consequentemente, não recebe os benefícios determinados pela consolidação das leis trabalhistas ou do trabalho, a CLT, como licenças, férias, aposentadoria, seguro-desemprego, fundo de garantia, entre outros. Apesar de ser bem popular, o trabalho informal conta com alguns inconvenientes, como dificuldades para ter acesso à aposentadoria, é verdade, e falta de garantias e benefícios trabalhistas. Esse tipo de trabalho, que já foi mais comum, ainda existe nas regiões mais pobres do país, geralmente é praticado por pessoas menos escolarizadas ou que de alguma forma têm dificuldade para encontrar um emprego formal. Aí, tipos de trabalho. Nós temos o autônomo. Trabalhador autônomo, por sua vez, é aquele que presta serviço por conta própria e garante a sua renda mesmo sem qualquer tipo de vínculo empregatício. Pode ser ele formal ou informal, ou seja, pode estar regido sob uma lei e ter até carteira assinada, como também não. O profissional autônomo geralmente é especializado em algum segmento do mercado e atua por conta própria. Muitos autônomos, inclusive, optam por se tornar MEI, que é microempreendedores individuais, né? E já que pode recolher tributos simplificados de modo legalizado. Tem até a espécie de EIRELI, que também é para quem é iniciante no mercado trabalhista, né? Vamos dizer assim, no empreendimento ou empreendimentos. Tem um trabalho voluntário que eu falei, e é aquele que a pessoa presta seu serviço em tempo integral ou parcial, livremente, sem receber dinheiro ou forma de remuneração em troca. Geralmente, esse tipo de trabalho é prestado para instituições sem fins lucrativos, ONGs ou organizações que apoiam alguma causa social, né? Resumidamente, esse tipo de trabalho mobiliza pessoas e não é remunerado. Eu já trabalhei em questão de trabalho voluntário 2 vezes. Na faculdade, que é uma espécie de trabalho voluntário, fazendo estágio, e antes, como obreiro de uma igreja, inclusive assinei o termo de trabalho voluntário, assim como lá na faculdade, da mesma maneira, né? E é trabalho, não é trabalho? Trabalho que não tem dinheiro não é trabalho? É trabalho. O trabalho freelancer consiste na prestação de serviços do profissionais para a empresa por um período ou para um projeto temporário. Nesse caso, considera-se a prestação de serviços para mais de uma empresa e que não configura um vínculo trabalhista. Ele é mais comum em algumas atividades, como nas artes, comunicação, tecnologia de informação e outros. Isso aqui que eu estou fazendo no YouTube poderia ser até, inclusive, chamado de freelancer, né? Ou lancer mesmo, ou lancer. Normalmente o freelance cobra por serviço prestado ou job é trabalho. Como é mais comum nesse meio, atualmente a atividade conhecida como home office, trabalhar em casa, é a principal forma de trabalho desse tipo de profissional. Aí temos o trabalho assalariado ou remunerado. É a principal atividade de trabalho no país, onde uma pessoa presta seu serviço a uma empresa ou uma outra pessoa, com a finalidade de receber remuneração pelo trabalho prestado.
Esse tipo de atividade está regulamentada pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas no Brasil. O empregado tem direito ao registro na carteira profissional e a todos os direitos e garantias que a lei estabelece. Aí tem o trabalho empresarial, ou de empresário. Muita gente pode até achar estranho, mas ser empresário também é uma forma de trabalho. Afinal, ele presta seu serviço à sua própria empresa e como também é remunerado por isso. No caso do empresário, seu salário é conhecido como prolabore e funciona como um salário comum, inclusive com recolhimento do INSS para fins de aposentadoria. Além do prolabore, ele também goza dos lucros e dividendos provenientes do desempenho da empresa. Prolabore é questão de favor, pro é favor, labore é trabalho, né? Favorável ao trabalho, vamos dizer assim. E os dividendos provenientes do desempenho da empresa é que muitos estão trabalhando aí no Congresso para colocar um imposto sobre esses dividendos, porque em praticamente todos os países do mundo tem imposto sobre dividendo. No Brasil e na Estônia que não tem. Aí nós temos outro tipo de trabalho, que é o trabalho de profissionais liberais. Ainda nem chegou a outros tipos de trabalho que eu vou falar ainda, né? Porque isso aqui são trabalhos de acordo com o mercado, de acordo com a CLT, de acordo com a lei, mas existem outras categorias ainda de trabalho que já já eu falo também. Profissionais liberais, que é parecido como autônomo, mas são diferentes. O autônomo, ele não tem, às vezes, formação. Já o profissional liberal é aquele que tem nível técnico superior e que exerce sua profissão, geralmente regulamentada como prestador de serviço ou constituindo empresa. Nesse grupo estão os médicos, engenheiros, dentistas, advogados. Os advogados são profissionais liberais, entre outros. Não é uma atividade informal, é formal, e geralmente sua forma de trabalho está de alguma forma definida pelo conselho de sua profissão, como dos advogados é a OAB, como dos médicos é o Conselho Regional de Medicina CRM, como para os dentistas é o Conselho Regional de Odontologia. Então, que caixa na categoria de tipos de trabalho formalmente ou de acordo com a legislação, advogados, médicos, e tem psicólogos e por aí em diante, engenheiros, nos profissionais liberais. E aí nós temos uma outra categoria, o trabalho forçado, que é aquele que o indivíduo é obrigado a fazer algo contra a sua própria vontade. Esse tipo de trabalho é ilegal e geralmente reflete em tráfico de pessoas, órgãos ou outros modos de escravidão moderna. É o trabalho análogo à escravidão ou ao escravo. Teoricamente, não é para ele existir, mas de alguma forma ele existe. Contudo, quando identificado, ele é combatido e os responsáveis podem ser processados por prática de trabalho escravo. Inclusive, eu vi uma matéria há muito tempo no Repórter que um patrão explorava e era de coleta de lixo. Ele tinha empresa, ganhava o seu rio de dinheiro com a reciclagem e dava lá por dia R$ 1 e pouco para o coletor do lixo. Chegava no fim do mês, R$ 30, R$ 31, depende do mês, eles ganhavam. Ou às vezes um pouquinho mais, porque era R$ 1,5 por dia. Que trabalho escravo. Não chega a dar nem um terço do salário mínimo, não chegava a dar nem um terço do salário mínimo daquela época. Isso é terrível. E ainda existe, somente em locais muito paupérrimos, né? Quer dizer, o sujeito trabalha, 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 não quer nada. Como falei no início. E ainda aqui cabe destacar que existe a sinecura, como eu falei, que é um falso trabalho. A palavra sinecura quer dizer falso trabalho, mas não quer dizer que o sujeito não trabalhe. Pelo menos não esteja regulamentado na carteira ou que ele não esteja formalmente trabalhando ou empregado. A palavra certa seria empregado, porque ele está empregado, só que ele não faz nada. Não faz praticamente nada. Geralmente são os cargos comissionados aí, de políticos, né? Cargos públicos, geralmente é cargo público, que o sujeito não faz nada, porque quero ver fazer isso na esfera privada. É difícil, né? Porque o patrão não vai pagar por pessoa que não tem produção, que não é produtiva. Agora, na esfera pública tem. E esses olhos aqui contemplaram, né? Muitas vezes isso. Somente em fórum. A pessoa, de vez de estar lá cuidando dos autos, organizando, fazendo tudo certinho. Ah, mas ninguém me mandou. Não, dá um jeito, vai trabalhar. O que ela estava fazendo? Ficando tardes e tardes em Facebook, postando mensagens, videozinhos na sua conta pessoal, no seu perfil.
É, conversando, batendo tramela, né? O meu avô falava isso. Tá lá conversando. Aí, chega no final do mês, quanto? Quanto que uma pessoa ganha no fórum, um auxiliar, que tem assistente judiciário, acho que é assistente judiciário, auxiliar a judiciário, ou administrativo, enfim, tem o nome do cargo, geralmente 3 a 4 mil reais, para não fazer muita coisa. Aí ter vários direitos, ter férias, aí se tem uma certa combinação ali com juiz, assessores de juiz, então nesse trabalho, coloca, sabe para quem? Para os estagiário, mas tinha uma expressão que nós ouvíamos no estágio que era os mistura de estagiário com escravidão, né? Estágio escravo, alguma coisa assim. Vai tudo para os escravos dos estagiários, que às vezes nem ganham. Agora veio uma lei para os estagiários do fórum, e dentre outros, mas principalmente do fórum, eles são obrigados a ganhar pelo menos um salário mínimo. Mas outrora não ganhava. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, não tinha estágio remunerado, era voluntário. Aí ficava tudo sobre as suas custas, aí a sujeita lá concursada, ganhando 4, 5 mil, e você que vai fazer, né? Você vai trabalhar. Isso é sinecura, isso é sinecura, né? Isso é trabalho de esperto. Aí vai a música do Bezerra da Silva. Mané, malandro é malandro, mané é mané, eu sei que é. Malandro é malandro, mané é mané, eu sei que é, né? Então, meus caros, lamentavelmente temos isso. E ainda cabe destacar que tem um trabalho fraudulento, né? Que o sujeito, ele rouba, aceita propina, ele faz tanto na esfera pública como privada e até fora disso, né? Fora do trabalho formal, porque tem aquele que está até mesmo de acordo com a lei, empregado, mas faz coisas erradas. É o trabalho fraudulento. E tem aquele que é a sinecura, que é diferente do trabalho fraudulento, que a pessoa, ela está tudo legalizado, é empregada mesmo, faz quando pede para ela fazer alguma coisa, não rouba, não faz nenhuma ilicitude, entre aspas, mas fica lá como uma espécie de preguiçosa, ou preguiçoso, ou desidioso, ou desidioso, né? Quando é para fazer algumas coisas mais pesadas, ou quando ela vê que não tem muita movimentação, só faz o que pede, fica lá de braços cruzados, né? Não adianta nada. Por isso que tem processos que demoram e demoram por conta dessa gente lá, que está lá ganhando seus 4 mil e não quer nem fazer processo e não faz nada. Às vezes até pedindo ao juiz, a assessora chega e pede para assistente, geralmente ela também pode ser assessora. Aí ela, não, escravos, vários estágios escravos lá, né? Vários estagiários que às vezes não são remunerados. Essa é a grande realidade. Estou até pegando aqui a música do Bezerra da Silva que diz: E malandro é malandro, mané é mané, pode crer que é. Malandro é malandro, mané, diz aí, pode crer que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro e não se compara com um Zé Mané. É. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma. Aí também é festeiro, né? Não amarra só em uma só mulher. Malandro, mané, mané, diz aí pra mim. Aí vem um refrão, depois ele vai dizer o que é o mané. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada, que ele se cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba paquera e não ganha ninguém. E está sempre duro, é um cara azarado, também puxa saco para sobreviver. Mané é um homem desconsiderado e da vida que ele tem, muito que aprender. Ele até tenta, ele até tenta o Mané, né, a viver, mas não consegue. O malandro não, ele dá o seu jeito, né, malandramente, e às vezes fraudulentamente, sinecuramente. Ó, o significado de sinecura, cargo rendoso que exige pouco trabalho. Às vezes o cargo rende bastante, exige até um certo trabalho, mas a pessoa também não faz esse determinado trabalho, né? Sinecura vem do latim sine, sem, e cura, cuidado, sem cuidado, etimologicamente falando. É um tipo de emprego ou função quase que sempre em cargo público e que praticamente não requer responsabilidade, trabalho ou serviço ativo. Historicamente, a sinecura serve como instrumento de poder dos governantes, que as concedem em troca de favores políticos. Nesse sentido, vincula-se também à prática do nepotismo,
aí do filho do Bolsonaro, né? Facilidade. Se eu fosse filho do Bolsonaro, eu tava lá como embaixador dos Estados Unidos, mas como eu não sou, eu não tô, né? Aí tá o Eduardo. Embora sinecuras não exerça qualquer poder político, de fato pode possuir poder de júri. Em alguns governos, como Reino Unido e Canadá, as sinecuras possuem um caráter oficial de honraria e, como tal, são concedidas a políticos ligados ao governo. Tem até o sentido formal da sinecura, né, que existe, e tem o sentido pejorativo da própria palavra que eu estou me referindo. Eu não percebi sem cautela, mergulhei de cabeça no oceano da mais pura ilusão.